mais um Redação Placar. Olha, tem uma música do Rapa que diz, você já deve ter ouvido, né? Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Mas, Luiz, o cara que a gente vai receber aqui, o cara só fazia gol de placa. Ele discorda dessa tese. Porque ele não deve ouvir o Rapa, deve odiar essa música, porque o cara fazia só golaço. Tem que ser golaço. E o cara foi um artilheiro, Luiz Castro, que tá aqui sempre no Redação Placar. Luiz, esse cara jogava demais, né? Que honra receber esse convidado, né? Ricardo Lucas, que as pessoas conhecem como Dodô ou o artilheiro dos gols bonitos. Ricardo Lucas não pegou, mas o artilheiro dos gols bonitos, né? E aí, Dodô, prazer, cara. Tudo legal beleza? Demais ter você aqui. Não é só gol bonito, né? Controvérsias, Mas eu gosto da música, pô, claro. Gosta claro, da música, lógico. né? Também o Rapa é Sim, bom demais, né? O Rapa é... Você tem alguma preferência musical, Dodô? Cara, eu sou muito... Eu sou eclético pra Já caramba. que a gente começou no assunto música... Não, mas, tem pô, nada... música... Pô, cara, pra treinar, eu gosto de escutar hip hop. Pra jogar futebol, ele tem que ser pagode. Pra jogar beach tênis, aí a mulher fala que tem que ser eletrônica. Mas pra mim, assim... Interfere isso daí, porque o Casagrande uma vez contou a história que ele tinha que ouvir. Tudo bem que o Casagrande 99% das vezes está ouvindo rock and roll. Sim. Mas ele gostava de ouvir algo pesado, né? Um heavy metal, Sim. mais forte e tal, para ele já entrar naquele clima no jogo. Isso acontecia com você ou não? Vai muito do gosto, né, musical. Por exemplo, eu cresci em Itaquera, meu pai gostava muito de pagode, de samba. Aliás, você cresceu em Itaquera já. Sim. Então, o samba sempre foi enraizado comigo, né? E aí depois ficando mais velho, tudo... tem um momento que eu quero uma música mais tranquila, pô, escuto de tudo mesmo, e tem a questão da música gospel também pra mim, que tá no meu dia a dia também muito, mas cada momento tem a tua música predileta, como eu falei. Pra treinar tem que ser hip hop, aquela batida boa pra treinar. Pra jogar sempre o pagode, né? Em casa, às vezes, você escuta um rock nacional, tudo também. Um samba. Então, cara, depende muito. Mas eu sou muito eclético pra escutar música. E cada momento tem a sua música que você põe, que você se sente bem, né? Adoro música... Eu sou de uma época que, não sei se você conheceu a Toco, na Vila Matilde. Sim, a Toco. Era famosa a Toco. Então eu ia muito. Então tem um programa que é do Iraí Campos, que é o DJ, que eu escuto sempre, que que é muito de flash house, música antiga, né? Então eu adoro também bastante. Aquele flashback, né? Então ele... Você gostava daqueles poperô que tinha antigamente? Gostava, também? Pô, a Toco, Poperô, né? Por isso que eu falei, a Toco era poperô, adoro. né? Então essas músicas mais antigas. Então todo fim de semana eu tenho no YouTube, né? E eu sempre tô lá pra ver como é que foi as viradas do DJ Iraí Campos, então sempre curto também bastante. Ele falou que tá treinando, o homem tá fininho, hein? Parece que continua jogando, tá fininho, Mica, tá? Dava pra jogar ainda. O que acontece? Cara, eu tava falando pra ele ali, eu gosto de treinar, gosto de acordar de manhã e ir pra academia treinar. A questão eu sempre fui fominha pra jogar pelada, tudo, mas hoje em dia o futebol ele tá tomando um gosto assim muito legal pra mim, eu adoro jogar, cara. Então isso tá me tomando conta na parte física, assim. Então, academia e futebol é o que eu faço hoje, pô, então você fica fininho, né? E eu não bebo essas coisas, então é mais tranquilo também. Você joga futebol mais aonde? Onde você costuma jogar? Eu jogo futebol em Perdizes, no Pier 55, que eu sou um dos sócios lá, e sempre tô lá com a galera. A galera tá curtindo pra caramba. Por exemplo, no Rio você já foi pessoal do Romário, essa turma? Você então, aí, eu não cheguei a ir no lugar do Romário, até tava com o Romário 2 semanas atrás, mas não cheguei a estar lá com eles. Mas sempre que eu tô no Rio, sempre eu vou pra praia jogar futebol em outros lugares ali que o pessoal Porque joga lá também. os caras jogam demais. Mas lá os caras na orla toda. Da orla toda, né? O Edmundo, tem a turma do Edmundo, tem a turma do Romário. Todo mundo joga. É um esporte que não te traz problema, porque não tem impacto, você não toma porrada, a questão da areia também faz uma condição física legal. E então você não sofre muito e se diverte também, né? Muito legal. Agora, tem muito jogador que reclama que é tão regrada as coisas, né? No tempo de concentração e tudo mais. Aí o cara quer se desencilhar disso daí e fala, não, agora também... É aí que o cara engorda, às vezes não fica com uma forma física legal, né? Cara, é muito de gosto.
A gente respeita todo mundo, mas a questão de ir pra academia, pra mim, não é uma questão que, puta, eu vou pra academia, vai ser fogo. Não, é uma coisa que pra eu começar o dia... Prazerosa. Eu gosto de ir pra academia e depois eu vou trabalhar, entendeu? Aí eu vou pro Pier lá, que é o lugar que a gente tem. Aí eu vou fazer as coisas de futebol que eu faço. Aí eu vou pensar naquilo que eu vou fazer mais já depois da adrenalina na academia pra começar o dia. Então... Trabalhou como comentarista agora muito bem, né, no Paulistão. Parabéns na Record. Legal. Como é que é pra você estar do outro lado do balcão? Cara, sim, foi legal pra caramba, porque eu já tinha comentado o Campeonato Paulista no YouTube o ano passado. E o pessoal sempre perguntando, pô, por que você não comenta? Eu gosto de ver jogo pra caramba, tal, não sei o quê. E aí tô recebendo um monte de convites, tá sendo legal. E a questão da Record foi muito maneiro, porque o meu círculo de vida, assim, é muito ali na região de Perdizes. A Record tá ali do lado, o Pier é ali, minha casa é ali, o escritório é ali. Então, cara, casou muito legal. Pô, e você fazer o Campeonato Paulista foi uma experiência super legal, assim, cara. A repercussão foi muito boa. Então foi bacana. Campeonato que você disputou bastante, né? Até, Mica, já vou introduzir o assunto, mostrar as capas antigas da Placar. Você foi capa da Placar algumas vezes, né, Dodô? Acho que uma das primeiras pelo São Paulo ali, quando você surgiu muito bem, né? Assim, você começou no Nacional, mas aquele período de São Paulo, essa capa é muito bacana, Dodô Maravilha e tal. E formou um ataque histórico ali com o Aristizábal, o França, era um time muito bom, né? A gente estava conversando. Você curtia essa coisa de tá aqui a capa desses ensaios, tal? Hoje em dia é mais difícil fazer com os jogadores de hoje, convencê-los a posar para uma foto e tal. Você é um cara tímido, né? Mas você curtia esses momentos assim? Cara, era meio que normal, natural, né? Na nossa época, as épocas são diferentes, né? Hoje em dia é muito diferente, a gente tem que entender isso também, né? Na nossa época é legal sair na capa do jornal, nossa época é legal ter uma revista como a Placar querendo que você fosse capa da revista ou ter matéria na Placar. Então, pra gente era como se fosse um reconhecimento daquilo que a gente estava fazendo legal. Então, não era pesar não fazer não, era gostoso demais, até porque a repercussão na época era muito legal, né? Então, isso aí é marcante. Quando eu vi a capa, já lembro, né? 5-0 no Cruzeiro e aí artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aliás, aquele jogo foi um negócio absurdo, né? 5 gols no Cruzeiro. E o goleiro do Cruzeiro? Era o Dida. Só isso. Você acabou com o Dida no Mineirão. Então, foi um ano marcante. Então, você vê como marca, né? Você olha a foto, pô, eu lembro depois de tanto tempo, porque... Acho que a gente tem uma foto aí separada desse momento. Procurando aí essa foto do gol no Dida, né? Dos gols contra o Cruzeiro e tal. Porque foi um ano da minha afirmação no São Paulo. Só lembrando, Dodô Maravilha era justamente uma brincadeira com o Dadá Maravilha. Sim, o Dario, né? Sim, Dario. E o Dario que marcava muito gol feio, mas não era o seu caso, era o inverso. Mas nessa época ainda não tinha o artilheiro. Era o artilheiro dos gols bonitos, mas estava começando. Aliás, foi no Rio, né, que pegou essa coisa. Foi em 2006 para 2007 e o Luiz Roberto, que é o narrador da Globo, que me apelidou. Luiz Roberto Demúcio. Mas aí que tá, você já tinha feito um monte, uma porrada de gol bonito no São Paulo. Sim. No Santos, uma vez, ele deu um chapéu no Lúcio. É verdade, mentira. Ele deu um chapéu no Lúcio, jogando pelo Santos contra o Inter. E fez um baita golaço lá no Beira-Rio. Quer dizer, então, esse aí é top 3 da carreira? Porque o top dele de gol bonito, esse aí deve estar... Esse é um gol Tem um contra o Fluminense, que também é um negócio... Pelo Fluminense, que é um negócio absurdo. Então, meu pai que fala, pô, o artilheiro dos gols bonitos veio tarde, porque eu marquei muitos golaços, né? Pô, no São Paulo eu fiz muitos gols bonitos. No Santos acho que foi muitos também. Muitos no Santos, né? E aí 2006 para 2007, o apelido realmente marcou, né? Então, é muito legal. Um apelido que o pessoal pergunta se você gosta. Claro, mas você vê que já... Você vê pela pinta da batida, né, cara? O cara já é mascaradão, assim. É verdade. Aí você olha uma foto dessa e fala, pô, tá contratado. Não precisa nem né? Isso acho que é no Morumbi. Aí tá parecendo contra o Fluminense mesmo, né? Acho que é contra o Fluminense mesmo, essa foto. Fluminense, né? Isso aí é... E Dodô, nessa época aí, quem te lançou, você trabalhou com o Tele, com o Muricy, né? Me conta um pouquinho como foi o seu início ali e a influência deles na sua carreira. No São Paulo, eu cheguei no São Paulo em 94 para jogar o restante do Campeonato Paulista de Juniores do Nacional, né? Que eu era do Nacional. E aí joguei o Campeonato Paulista e em pouco tempo eu fiz muitos gols no São Paulo e joguei a Taça São Paulo e fui artilheiro da Taça São Paulo. E aí seu Tele me deu o aval para eu ser contratado.
Isso em 95. Em 95 eu joguei muito nos aspirantes. Você só atravessou a rua, né? Só atravessei a rua. Nacional. Só atravessei a rua. E o Nacional que sempre teve uma base forte, tinha sido campeão, inclusive, da Taça Sim, São Paulo em 88. Duas vezes. Não tão longe, né? Uma foi nos anos 70 e outra em 88. Que era eu me lembro que tinha um centroavante, um meia-direita centroavante, que se chamava Mil. O Nacional, o cara jogava demais e depois sumiu. Né? Sumiu. Mas o Nacional sempre foi... Eu joguei juvenil Nacional e juniores, e meu primeiro jogo no profissional foi pelo Nacional. E o Nacional duelava com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians, porque tinha um time muito forte, diferente do que é hoje, né? Hoje o Nacional parou no tempo e está com uma situação muito difícil. Ou você sendo marcado pelo Gilmar Fubá. O Gilmar ali, né? Saudoso Gilmar Fubá. Na tua marcação. Com certeza, depois desse lance, ele me deu uma tesoura. Ele pegava forte, né? Você tinha algum defensor, assim, algum marcador que você respeitava mais, ou que tinha, ou até temia mesmo, violência, alguma coisa assim? Cara, eu cresci jogando contra Kleber, contra Júnior Baiano, contra... Argel batia pra caramba. Gente boa, mas batia pra caramba. Mas, assim, essa galera... Era a galera pesada, né? João Carlos, os clássicos nossos, sempre as defesas eram mais brutas, assim, né? E você mais novo, você não respeita, né? Mais novo, você fala, vou pra dentro desse cara aí, vou tentar driblar ele. Então, era mais tranquilo. Você sabe que nessa época aí, e antes, os zagueiros dos anos 80 também, tinha zagueiro que batia forte. Sim. E não tinha muito aquela coisa, não tinha o VAR. Então era muito diferente. A gente brinca na Libertadores, né? Que era uma outra Libertadores. Sim. Hoje em dia se disputa uma competição totalmente diferente dessa atual, né? Não tem comparação, né? Não. Essa questão das câmeras, do VAR, Desleal. Você teve algum zagueiro assim, você falava assim, olha, tal cara, foi muito desleal, não gostei. Cara, assim, até pelo meu estilo de jogo, que eu não ficava fazendo muita firula, né? Eu não era do cara de querer fazer muita graça, firula. Meu jogo era sempre muito objetivo, de tabela, ou de driblar e fazer a jogada para tentar fazer o gol. Eu sofri muito quando eu subi no Nacional para jogar profissionalmente, na série A3 do Paulista. Aí os caras querem intimidar moleque, eu tinha 17 anos, 18 anos. Então os caras me davam uns tapas na orelha, me davam umas porradas, e isso te forja, né? Pra você ficar mais esperto, pra você ganhar um pouquinho de experiência. Então isso foi uma escola legal pra mim, mas os caras davam porrada pra caramba. No time já de cima, jogando no São Paulo, já não tinha... Eu não enfrentei caras desleais, assim. Desleal, assim, uma jogada, o cara dá uma porrada, beleza, mas nada que passou do ponto, assim, não. Dudu, até falando de você não fazer muita firula e tal, você é um cara que foge um pouco do padrão do boleiro, não tem tatuagem, não tem tanto, né, um penteado, aquela coisa. Eu separei um aspa sua aqui que eu achei interessante numa entrevista para Placar. Você diz, nunca fui de dar cambalhota, chutar alambrado, comemorar para mim é abraçar o companheiro que me deu o passe, cumprimentar a torcida e só. Muita gente ao longo da minha carreira me aconselhou a mudar isso, gritar, correr, mas não vou fazer isso. Acho que a torcida vai gostar de mim se eu fizer gols, não pelo jeito que eu comemoro. Queria saber se você acha que se você acha que faltou talvez um pouco de autopromoção assim na sua carreira, te fez falta, é isso? Cara, talvez, não sei. Mas isso aí não seria eu, porque eu aprendi vendo futebol com os caras que eu admirava, e aprendi com meu pai, educação minha, é jogar futebol. E jogar futebol pra mim é jogar futebol dentro do campo. Cara, fazer média pra torcida, fazer média para os companheiros. Eu acho que a melhor resposta que eu tenho que dar quando a bola chega no meu pé é eu tentar fazer as melhores jogadas, tentar fazer o meu time ser melhor. E isso é com a bola. Sim. E a questão de comemoração, de gol, essas coisas, cara, sempre foi visando quem me passou a bola, porque você tem que agradecer porque é teu companheiro. O futebol é um jogo coletivo. Por mais que você, às vezes, é o artilheiro, é o craque do campeonato, você depende muito da tua equipe. Então, isso é uma coisa de criação minha. Tipo, isso, pra mim, era simples. O futebol é simples. Então, pra mim, sempre foi muito tranquilo em relação a isso. E tem um dos gols marcantes da sua carreira, bonito também, claro, contra o Boca na semifinal da Libertadores, que você não comemora muito. Ali eu fico na dúvida se você estava cansado ou se você estava nervoso mesmo com o Renato, que não te botava pra jogar. O que foi? Ali foi... Esse foi um jogaço, né, contra o Boca, que eu tava no banco.
E eu entrei muito bem nesse jogo, né? E já tinha participado dos 2 primeiros gols do Fluminense e no terceiro foi um golaço, realmente foi um golaço. Mas ali eu já estava mais pé da vida um pouquinho e comemorei ali mais contido, né? Mas foi um jogaço, foi um dos melhores jogos que eu joguei no Fluminense. Você foi muito feliz no Rio, né, Dudu? Até é curioso, você paulista, jogou nos clubes aqui também, adoro, mas no Botafogo, no Fluminense, especialmente, você foi muito feliz, né? Qual que é o clube que você, sei lá, hoje você sai na rua, qual torcedor que te para mais e te agradece? Qual que você se identificou mais? Cara, sim, é muito legal porque por mais eu joguei em vários times, né? E assim, pelo fato de eu nunca ser tipo, menosprezar o time adversário, eu sempre respeitar as torcidas contrárias quando eu jogava, então eu tenho um carinho de muito torcedor, cara, de muito torcedor. É claro que a identificação maior pelo tempo que eu joguei em São Paulo e Botafogo são maiores, mas eu acho que hoje quando eu saio pra rua assim, o pessoal lembra muito dos gols que eu faço, como a gente está comentando aqui, né, de vários gols, do rótulo do artilheiro dos gols bonitos, então é uma coisa que eu acho que pelo que eu fui como jogador de personalidade, de sempre querer só jogar futebol, então o torcedor gosta bastante. Agora, Dodô, você falou, você tem esse praticamente começo no Nacional e depois vai para o São Paulo. Mas num determinado momento você faz uma dupla fantástica com o Aristizábal, joga com França, enfim. Mas num determinado momento aparece o Santos na tua vida, aparece a camisa 10 do Santos para você vestir. Como foi o peso disso daí? O que teu pai, que gostava de futebol, falou? Nossa, você vai vestir a 10 que foi do Edson Arantes do Nascimento. Cara, meu sonho de criança era jogar futebol profissional num grande clube. Independente se fosse o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, o Santos. E coincidiu de eu jogar no São Paulo através do Nacional. E eu saí do São Paulo depois, a gente estava falando dessa temporada que eu fiz 50 e poucos gols e tive várias propostas para sair, o Denilson tinha saído e eu não consegui sair para a Europa, que era acho que o ideal que tinha que acontecer e não aconteceu. Você teve propostas, Tive propostas muito boas e acabei ficando porque era uma época diferente da relação do jogador, contrato, essas coisas, e o São Paulo optou por me deixar, porque já tinha vendido o Denilson. E na época a gente era os caras do time, assim, então, para não deixar a torcida furiosa, né? E aí acabei ficando, e aí perdi a chance de jogar na Europa e fiquei mais 2 anos. Aí você fase boa, fase ruim e tal, um pouquinho de desentendimento, o Carpegiani chegou no São Paulo, e aí as coisas começaram a não acontecer muito em relação a relacionamento meu com ele. E o Santos demonstrou um interesse muito grande na minha contratação. Teve o episódio da banana, né, contra o Guarani, né, aquele da torcida, foi na saída, né? Isso aí foi em 99, acho que foi 99, acho que foi em 99. Aí foi uma coisa mais a torcida pegando muito no meu pé e eu tava meio bravo aquele dia e aí fiz um gesto que não deveria ter feito, mas acontece. E aí saí pro Santos em 99. E o Leão era o técnico, o Santos fez uma força muito grande para me contratar, acho que foram 6 milhões e pouco na época. E eu fui para o Santos com o maior orgulho do mundo para jogar no Santos. Fui recebido pelo Clodoaldo, pelo Pelé, por essa galera toda, né, num almoço. E o Pelé falou que eu poderia jogar com a camisa 10, então foi uma coisa bem gratificante para mim, porque a camisa 10, para mim, sempre foi a camisa inspiradora. O Zico era meu ídolo, né, de infância. E eu sempre joguei no meio campo, eu nunca fui centroavante quando era moleque, né? Então, eu sempre gostei de jogar com a camisa 10. Então, toda vez que podia jogar, eu jogava com a camisa 10. Foi assim no São Paulo, depois do Campeonato Paulista, que eu estava com a 19 e depois joguei com a 10. E aí no Santos também. Dudu, até em cima disso, a gente estava comentando de França, Aristizábal, nessa época tinha tanto atacante bom, até por isso acho que a sua vida na seleção não foi tão longa, né? Que tinha muita concorrência. Hoje em dia a gente não vê tantos atacantes, né? O futebol que mudou e os jogadores estão indo às vezes para ponta, quem é mais talentoso vira meia, vira ponta, não vai virar atacante. Você acha que você seria atacante do mesmo jeito se você jogasse hoje? Assim, o que acontece com essa posição? É claro que a quantidade de bons atacantes na época que eu joguei era absurda, né? De muitos bons atacantes. E eu acho que é formação, né? É formação. Eu acho que a categoria de base é o reflexo daquilo que a gente vê no time de cima. E a gente forma menos hoje, né? Porque os pontas já jogam com o pé invertido, porque os esquemas são diferentes.
Então a gente não forma mais o número 5, o número 8, o número 10. A gente não forma o 7, o 9, o 11. Só tem pontinha driblador então, hoje em a dia, gente né? vê o Dudu na final do Campeonato Paulista jogando do lado direito com a perna direita. Você vê a diferença que é raro. Ele fazer um contra o lateral e cruzar a bola e o cara vai lá e fazer o gol. Então o centroavante acaba ficando um pouco prejudicado, né? Apesar da eu tive assim, facilidade porque eu era meia. Eu não era centroavante. Eu passei a ser centroavante porque os técnicos falaram que eu fazia muito gol e que eu ia ficar mais perto do gol. Tanto que eu nunca joguei de costas, enfiado, como pivô. Eu sempre saía para jogar e fazia duplas, como você falou aí. Então era um pouco diferente as posições, entendeu? O Santos você jogou com o Edmundo, né? No Santos eu joguei com o Edmundo, joguei com o Caio. Mas o Ari foi o melhor parceiro de ataque que eu tive. Isso aí é indiscutível. Você jogou no São Paulo e no Santos também, né? Um pouquinho, né? O Ari foi primeiro pro Santos do que eu. Eu cheguei... Só que ele machucou... Ele teve uma lesão de joelho cruzado. E jogou muito pouco no Santos. Teve uma partida tua... Eu lembrei agora, teve uma partida tua contra o Corinthians, você e o Edmundo, contra o Corinthians no meio de semana, Morumbi, à noite, Morumbi gelado, sim. um 3-0, que vocês, só faltou chover no primeiro tempo ali, que o que vocês jogaram, o entrosamento foi absurdo, né? Apesar do pouco tempo com o Edmundo. O Edmundo jogou um campeonato pelo Santos, né? Só aquele brasileiro, né? Brasileiro. E, cara, foi um prazer jogar com o Edmundo. Foi 3-0, acho que você. 2 do Edmundo e um teu, mas você participou dos outros 2 gols do Edmundo. E jogar com caras assim é fácil, né? O Edmundo é uma referência e a gente ter o prazer de ter jogado junto, de dividir aí o ataque do Santos, fazer tabela, participar de gols que ele fez. O Edmundo foi um cara acima da média no futebol, né? Quem você gostaria de ter jogado que você não jogou? Que você fala, putz, eu queria ter jogado ao lado de tal cara e eu não consegui jogar. Eu não joguei com o Romário, que poderia ser uma dupla de ataque muito legal. O Romário é super inteligente para jogar. Eu joguei com o Ronaldo um jogo e meio na seleção. Então são atacantes que poderiam casar muito bem com dupla, né? Joguei com o Edmundo no Santos por meia temporada, né? Joguei com o Ari muito bem, com o França. São jogadores inteligentíssimos também, né? Então são jogadores que fizeram parte aí. Mas o Romário era o cara que eu poderia ter acontecido, né? Que a gente sempre era rival nos jogos, né? Mas era um cara que sempre foi referência, né? Careca, Miller eu joguei pouquíssimo também, né? Então são caras assim, na minha época tinha muito cara. Careca sempre foi uma referência. Miller você jogou ainda no São Paulo um pouquinho. Miller eu joguei pouco, muito pouco. Treinei com o Miller, mas não joguei. Depois o Miller ainda passa pelo Santos, mas você não tá no Santos, sim, né? Não. Quando ele tá, né? Eu comecei a jogar no São Paulo quando o Miller saiu do São Paulo. Dudu, queria falar um pouquinho de seleção brasileira. Você jogou 5 jogos com a seleção, né? 2 gols contra o Equador, né? O que você acha que aconteceu que não teve uma sequência maior? Foi o Zagallo? Foi o tinha muito cara bom. Era isso? Quando eu fui convocado eu tava muito bem, né? Eu tava voando no São Paulo. E cheguei na seleção e o primeiro jogo meu foi, acho que na Coreia, no Japão. E foi o time que jogou a Copa comigo no lugar do Bebeto. Então você tem a noção do que era a seleção brasileira. E assim, cara, eu tinha que jogar o que eu jogava no São Paulo para poder ter alguma esperança de jogar a Copa. Porque quando eu cheguei na seleção, o Zagallo falou que eu tinha que jogar igual São Paulo. Falou, você tem que jogar igual você joga no São Paulo, tá tudo certo. Eu falei, beleza. A única instrução foi essa. A única instrução foi essa. Aí eu falei, beleza. Aí vou tentar. E aí frequentei até o ano de 97 bastante convocações, mas não consegui prosseguir porque a concorrência também era muito grande. Eu sempre falo que não dá para reclamar porque tinha muitos jogadores talentosos e bons jogadores. A gente até separou aqui, isso era uma crítica que você sofreu em algum momento. Isso era uma coisa, inclusive constante para os craques da época. Falavam do Alex também, a coisa do Alex Sotan, do Dorminhoco e tal. Tipo, você acha que você justificou essa má fama em algum momento? Ou isso era uma sacanagem que eles falavam? Cara, eu acho que isso às vezes, quando você atinge um nível de jogo muito grande, quando você cai um pouco, a torcida quer que você sempre mantenha o teu nível ali. E pelo fato que a gente estava comentando aqui, de não ser explosivo, de não dar carrinho sem necessidade, então, de não xingar. Então os caras, não tá nem aí, às vezes, não tá desligado do jogo. Alex Sotan. Tá desligado do jogo. Então, cara, isso faz parte do futebol. Isso aí... Te incomodava isso, assim? Você ficava de olho nas críticas, no que escreviam sobre você e tal?
Claro que a gente tem que ficar atento, né? Até porque são algumas críticas ao Kaique. Eu joguei com o Kaique também no Santos. O Kaique jogava bem. Kaique, ex-internacional. Sim. Tele gostava muito de você. Kaique, o Dodô vai ser o companheiro. Kaique tem uma música do Racionais, inclusive. Kaique, meu parceiraço, gente boa. Se o Tele fosse o técnico da seleção, talvez eu faria, né? Mas não... Teria sido uma bela dupla em 98, hein? Poderia, do jeito que tava jogando. Mas isso aí faz parte. Eu acho que a torcida sempre pega um lado que você tem, assim, pra fazer, mas... Aí tá falando até que você teve um período de empréstimo, né? No Paraná Clube, que você jogou até com o Saulo Freitas, né? Saulo, Edinho Baiano, o Regis goleiro, Maurílio Baiano. Você pegou, não? Maurílio não. Maurílio já tinha saído pro Palmeiras, Claudinho, time campeão paranaense. E, Dodô, você gosta de ficar vendo seus vídeos no YouTube, assim, aquela coisa, você tem uma nostalgia dos tempos de jogador, fica vendo? Cara, hoje, por causa das redes sociais, essa questão de TBT, essas coisas, sempre o pessoal cobra muito por eu colocar os gols, né, cara? E eu vou colocando, e aí você curte junto, né? E hoje é mais fácil, tudo no YouTube você vai e consegue ver. Então, às vezes eu pelos meus filhos, tudo, a gente fica lá, ó. Vamos ver os gols que o papai fez. Tá, não sei Seu filho quer ser jogador também, né? Meu filho tá querendo. Com quantos anos ele Meu filho tá com 18. 18, ele tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. E você mandou ele pra lá e você fala, não volta pra cá, isso? Não, cara, ele jogou aqui no Corinthians, no São Paulo. E aí, quando tava no São Paulo, teve uma lesão de joelho, aí ele recuperou, e aí o São Paulo tava pulando ele muito pra jogar. E aí ele falou, pai, vamos ver aquela situação dos Estados Unidos que me interessa. Eu falei, tá bom. E aí ele foi, e aí terminou o high school fazendo muito gol lá e foi pra faculdade em Miami, FIU. Ô Dodô, eu vou tirar uma bronca. Porque o negócio é o seguinte, olha, aqui em São Paulo, você começa no Nacional, você vai pro São Paulo, joga bem no Nacional, joga bem no São Paulo, joga bem no Santos. Eu não vou falar do Palmeiras, não. Não dá pra falar. Você jogou no Palmeiras, você vai falar do Palmeiras. Você jogou na Portuguesa. Por que você não jogou no Corinthians? Cara, o Corinthians, porque não teve... Quando eu tava com um pré-contrato com o Corinthians, eu sempre tive sondagem no Corinthians muito. Quando eu tava no Santos, muitas. Seu pai ia ficar feliz, né? Cara... Sua família, né? Meu pai ia ficar feliz me vendo jogar, né? Depois, minha família do meu pai é toda corintiana e a família da minha mãe santista. E eu era corintiano quando era garoto. E só que quando você começa a jogar, cara, você perde, não tem como, cara. Assim, não tem como. E aí o pai, mesmo sendo corintiano, tal, não sei o quê, ele torce pro filho. É impensável um pai torcer pro Corinthians e jogando no São Paulo. Isso não existe. E meu pai era do Futebol Clube. Meu pai deu tanta entrevista falando, não, sou do Futebol Clube e tal. E aí, em 2008, quando eu estava no Fluminense, eu fiz um pré-contrato com o Corinthians. O Antônio Carlos era o gerente de futebol do Corinthians. Antônio Carlos Zago. De 2 anos com o Corinthians, já estava tudo certo para eu jogar no Corinthians. E aí eu fui suspenso daquela situação do doping. A gente separou algumas capas sobre o doping também. E aí eu não consegui. Ia ser Dodô e Ronaldo, Michelete. Eu ia vir pro ano de 2009. Aí você ia formar a dupla com o Ronaldo. Talvez, né? Talvez. Será que dava para jogar os dois acho juntos? Que dava, acho que dava. Porque aí o Corinthians contratou o Souza, acho que se bobear foi o Souza que veio, o Souza Caveirão. O ataque era com o Dentinho. Então a chance de você ser titular era grande, porque o Dentinho tava começando. Jorge Henrique do outro lado. Você ia jogar com o Dodô, com o Ronaldo e Jorge Henrique, né? O Jorge Henrique você jogou no Botafogo, né? Que você jogou bem no Botafogo também. Então, mas você já parou pra pensar? E não teve uma outra proposta do Corinthians também, em 2002, se eu não me engano, né? Em 2002, sim. Eu tava no Botafogo, a primeira passagem minha no Botafogo, eu tava voando lá no Botafogo, tava jogando bem pra caramba. E aí eu tinha Corinthians e Palmeiras pra escolher pra... No Botafogo você usou qual camisa? Eu usei 10 2 vezes, 7 na terceira. Quer dizer, então você usou a 10 do Pelé no Santos e usou a 7 do Corinthians. Com a 10 no Botafogo. Aí você toca com a 10. Mas eu me lembro de você com a 7. Porque foi imposição do clube, né? Porque não, a gente sabe que você gosta de jogar com a camisa 10, você adora, mas aqui você vai jogar 7. O craque é o 7, né? Aí eu joguei com a 7. E aí depois o Botafogo estava numa situação financeira muito ruim em 2002, na metade do ano. Cara, eu tava com 9 meses de salário atrasado. E eu falei, cara, não tem como eu ficar aqui com 9 meses de salário atrasado sem uma possibilidade de... E a torcida do Botafogo te adorava, enfim, me lembro. Falei, vou renovar meu contrato com o Botafogo, mas e o que eu tenho para trás, e a crise no Botafogo era muito grande.
Aí eu tinha várias propostas, várias. Eu falei, pô, sou de São Paulo, eu vou escutar as que eu tenho em São Paulo. Palmeiras e Corinthians. E o Vanderlei era o técnico do Palmeiras. E eu pensei, por quê? O Vanderlei é o técnico do Palmeiras, todo mundo que joga com o Vanderlei vai pra seleção. Cara, eu tô no auge, eu vou pro Palmeiras e daqui a pouco eu tô na seleção de novo. E vim jogar no Palmeiras. Foi aquele ano. Foi o ano que a gente caiu, em 2002. Do rebaixamento. O que aconteceu com aquele time, Dodô? Deu tudo errado. Porque o time no Não papel era tão bom. ruim. Não era ruim. bom. Não era excelente. Não era excelente, mas era... Não era pra cair. Mas não era pra cair, Você. até porque o formato do campeonato era diferente, Era você, o Itamar, o Nenê começando. Nenê começando, Léo o Zinho, Moura, Zinho, Arce, Fabiano Heller, Marcos goleiro, Alexandre Cardoso, Zagueiro, que tinha vindo do Pedrinho. Atlético Mineiro. Era um time ok que dava, talvez nem não ficar, dava pra brigar entre os 8, dava. Mas deu tudo errado. E era um vindo pro turno Corinthians, só né, também. naquele- E era um turno só E era também. um turno só, e aí Isso dificultou. se fosse o formato de hoje, com certeza a gente não cairia. Mas deu tudo errado, infelizmente. Quer dizer, você logo em seguida você já vai embora. Fica pouco tempo no Palmeiras, né? Então, Não terminou o tem- ano de 2002, poucos jogadores ficaram pro ano de 2003. Eu tinha contrato e eu queria muito ficar, pra dar a volta por cima. Sim, lógico. E chegou o treinador que era o Jair Pisserni. Fiz uma pré-temporada ótima e jogamos o primeiro jogo no Allianz, né? No Parque Antártica. Parque na época, né? Antártica, né? E ganhamos no Campeonato Paulista. Imagina a pressão daquele jogo, o primeiro jogo depois da queda e tal. Mas eu tava lá, firme e forte, joguei bem pra caramba. Não marquei gol, mas joguei bem. E no outro jogo, o Jair Pisserni mudou o time e me tirou. Depois de uma pré-temporada, depois de uma pressão enorme, que eu aguentei uma barra muito grande, porque eu fui um dos poucos que ficaram. E aí eu falei, cara, aí você tá de sacanagem comigo, né? Porque, pô, Agora que é a minha chance... agora que começou, que, pô, eu tô super bem. Você vai me tirar do time assim? No segundo jogo, a gente ganhou o primeiro jogo, depois de tudo que aconteceu. Não, vou fazer umas experiências e tal. E aí eu falei, pô, já vi tudo. Aí recebi uma proposta da Coreia. Da Coreia. A gente separou uma reportagem dele, essa daí, ó, carne de cachorro, tô fora. Como é que foi a vida lá do Dodô na Coreia? Tava com a cara inchada? Olha isso. Você tá mais magro agora, hein, Dodô? Agora Tá que louco, parou. Que isso, cara. E como é que foi Cara, essa experiência? Então, aí quando começou a noticiar que eu poderia sair do Palmeiras, chegou uma proposta da Coreia e, pô, a Coreia tinha sido... a Copa, né? A Copa tinha sido lá. E eu jamais pensei em jogar na Coreia. Só que aí chegou uma proposta, eu falei, meu, não deve ser verdade, né? Deve ser alguma coisa de alguém, empresário, coisa de empresário. E o negócio começou a andar. Cheguei a falar pra minha esposa, meu, tem uma proposta da Coreia, tal, em Ulsan, onde foi a sede lá da Copa que o Brasil jogou e tal. E aí? Eu falei, meu, vamos ver se der tudo certo. Aí deu certo. Começou a acontecer, tal, fechou, tal, não sei o que, vambora, e eu fui. 2 anos de contrato, e foi muito legal na Coreia pra mim. Meu filho nasceu na Coreia, eu tinha uma estrutura na Coreia muito legal. Meu time jogava 8 daqueles caras que jogou a Copa, que foram semifinalistas. Quer dizer, era um time Era forte. bom, time muito forte, muito Coreia forte. era um time fortíssimo. Time muito forte. Eu fiz mais de 40 gols na primeira E você temporada. teve que comer algum dia, te ofereceram carne de cachorro lá? Sim, e era restaurante dos mais chiques. Só que eu nunca, por saber que era cachorro, eu nunca quis comer. Acho que na matéria você disse que o pessoal levava arroz e feijão pra você, né? Então, foi tão legal lá porque eu consegui mudar um pouquinho a história da cultura dos caras estrangeiros. Porque eles não tinham o hábito de mandar estrangeiros que já tinham jogado na seleção, em grandes clubes, né? E eu fui o primeiro, acho que o Magno Alves foi o segundo aí. Então a gente ensinou pra eles que, cara, nós somos daqui do lado ocidental, então a gente come massa, a gente come frango grelhado, essas coisas. E aí eles começaram a me escutar muito em relação a isso, né? Tanto que minha sogra, que estava comigo lá na Coreia, que sempre acompanha a gente, ela foi no CT, numa estrutura espetacular, e ensinou as moças da cozinha a fazer o macarrão, a fazer o frango grelhado, a fazer alguma coisinha que a gente... Mesmo com a dificuldade de idioma, porque devia ser... A gente com o intérprete para cima e para baixo, né? Então a gente, até nisso, a gente conseguiu colaborar lá, porque não dá pra gente... Legal. Comer tudo que eles comem, a questão da cultura a gente respeita assim, mas
E eles aceitaram na boa. Cara, sim, eles viram também o meu comprometimento no dia a dia. Eu nunca dei migué no treino, eu treinava pra caramba. Eu, sempre tava presente no jogo, jogava, fazia gol. Então você começa a ter o cara não vem aqui, tipo, passear e ganhar dinheiro. Então o cara vem e quer ajudar. E isso foi muito legal. No hotel, é a mesma coisa. A gente ia como a Coreia cediu a Copa. Então tinha muitos hotéis muito legais, muito legais. Então o que acontecia? Eu falei, não, a gente tem que comer no restaurante internacional. Porque o restaurante daqui vocês podem comer, mas os estrangeiros, a gente vai comer num restaurante internacional. Então a gente já sabia, chegava no hotel, restaurante internacional, o negócio era outra coisa, comida italiana, tal, não sei o quê. Então essas coisas foram coisas que a gente mudou. O que foi mais difícil para você na Coreia? Cara, assim... Eu sou um cara super família, já era casado. Pô, meu filho nasceu lá, minha esposa é filha única, minha sogra sempre acompanha, tal, não sei o quê. Então, cara, a dificuldade que eu tive foi mais assim, se adaptar com a cultura deles em relação ao dia a dia e tal. Mas, cara, eu sou um cara apaixonado por spa, sauna, lá tem muito, né, cara? Então, como eu falei, a estrutura que eles cederam pra gente era uma estrutura muito boa. Então não sofri muito não, cara. A gente se adaptou super bem e dentro do campo também isso é fundamental, né? Meu time era bom, eu tinha um centro de treinamento espetacular, o campo de jogo era um espetáculo. Então essas coisas dentro do campo também tava rolando tranquilo, entendeu? Claro que eu não tô na Paris, Milão, mas a gente sabia que a estrutura que a gente precisava tinha. Você não jogou na Europa, né? Não. Eu sei que você gosta muito, acompanha a Champions League e tal. Isso te fez falta? Você tinha alguma equipe que você sonhava em jogar? E como é que era? Cara, eu tive possibilidades. Barcelona, Inter de Milão, na época que era um top. O Barcelona sempre foi meu time, né? De ver. E o Barcelona seria o ideal naquela época. Hoje, Manchester City, né? Você acha que esse cara... Você acha que, falando de Barcelona... Brasil, você acha que esse cara aqui vai dar mais certo ainda? Porque ele já é campeão gaúcho. Claro, já. E aí, o que você fala dele? Cara, o Suárez é um cara que, quando o cara acena pra vir jogar no futebol brasileiro, sendo o Suárez, que é um craque internacional, você vê que o cara não tem que vir aqui pra jogar. Porque se o cara chega aqui no Brasil e vem devagar, tal... A mídia atropela, a torcida atropela e ele não consegue jogar, vai ser problema para ele. Então o fato dele ter vindo aqui, já ter feito gol, já conquistar o título gaúcho, eu acho que isso é muito legal, cara, é muito bacana dele vir do jeito que ele veio. A questão agora da temporada que vai realmente começar agora as coisas mais difíceis, vai depender muito do time do Grêmio. Mas ele veio super bem, cara, isso aí não tem questionável, é um craque, né, cara? Você é presidente da CBF hoje, tá? Você é Edinaldo, entrou o Dodô, entrou o Ricardo Lucas, é o novo presidente da CBF. Quem é o novo técnico da seleção brasileira? A primeira resposta que você tem que dar. Cara, assim, não precisava nem ser o presidente. Eu acho que o Edinaldo tem que ter alguém do futebol primeiro, para comandar. Tipo, um rosto do futebol, um cara que tem uma identificação com a seleção e que entende de futebol, que é diretor de futebol, um cara que é do futebol, tipo Leonardo, tipo Ronaldo que a gente tem hoje, que o Ronaldo tá com 2 clubes para cuidar, né? Mas eu acho que essa figura é importantíssima, porque aí com uma figura dessa, você pode chamar o Fernando Diniz e falar, vem trabalhar comigo. Então você primeiro contrataria um cara... É lógico. E depois o Fernando Diniz. Então, você já escolheu o técnico, é o Fernando Diniz. Eu acho que para falar de treinador brasileiro. Claro que o sonho é o Guardiola, mas isso aí eu acho que é só um sonho mesmo. Entre Ancelotti e Fernando Diniz, hoje, se você tivesse que escolher para técnico da seleção. Hoje? Hoje. Então, vai depender dessa figura aí, eu acho que é muito importante. Porque tem que ter alguém que é o rosto da seleção brasileira no mundo, cara conhecido, competente, para ser o administrador, para ser o diretor, para ser o CEO. Hoje a nomenclatura é vasta, né? Sim. Mas eu acho que com um cara desse, o Fernando Diniz pode ter tranquilidade para trabalhar. Quem seria esse cara? Cara, eu falei aqui, Ronaldo Leonardo, não pode, o Leonardo também tá... O Leonardo já teria condição. Kaká, talvez? Kaká, cara, eu não sei se o Kaká já tá preparado para isso, cara, mas é um rosto que o pessoal respeita. Né? Mas eu acho uma figura dessa, que a gente tem que ter. Que não pode ser polêmica também. Por exemplo, se você
põe, sei lá, um Dunga da vida, vamos supor. Não. Seria um cara polêmico, seria Dunga um cara que tem rejeição também. Isso. Dunga não, porque a gente o Dunga foi jogador, foi campeão mundial jogando, técnico já brigou demais, tal, não sei o quê, tem seu valor, porque foi campeão do mundo, é uma referência, mas eu acho que não. O Dunga não. Você não se opõe a um treinador estrangeiro? Assim? Não se oponho. Pelo contrário, quando falaram do Luiz Henrique, eu gostei bastante. E o Dodô, até falando de técnico, você já citou aí o Carpegiani, o Jair Pisserni, no Fluminense o Renato também, eu nunca entendi porque não te botava mais para jogar naquele time. Você teve problemas com muitos treinadores? Por que levou a isso? Assim, era às vezes o seu comportamento, que você respondia demais? O que aconteceu que Cara, teve problemas? O problema mesmo foi... O Renato não tinha problema. O Renato decidia quem jogava. Tipo assim, o que eu não ficava é super feliz quando tava no banco. Isso aí não dá pra ficar feliz no banco, né? Mas nunca tive problema com o Renato. O Renato é um cara de gente boa. Tanto que quando ele saiu do Fluminense, ele me chamou pra ir pro Bahia, que ele foi pro Bahia depois, né? Pra você ver como não tem nada a ver. Mas situação, eu achava que tinha que colocar o Cícero pra fazer um time mais forte no meio campo. E eu tive a lesão também e tal, mas depois do jogo contra o Boca não tinha desculpa. Eu tava bem, tinha que jogar. E você acha que o Renato daria conta na seleção, assim? Você gostaria de vê-lo lá? Não. Eu acho o Renato um bom treinador. No Grêmio é impressionante o trabalho que ele fez. Mas para a seleção, acho que não. Eu prefiro o Fernando Diniz. Eu acho que o Diniz, a gente vê no Diniz, no Fluminense, fazer o que ele faz com o artilheiro que ele tem agora. Porque a diferença para mim é o cara que põe a bola para dentro do gol. Que o Diniz sempre teve problemas, porque criava muito, não fazia o gol e ia lá e tomava. Hoje o Fernando Diniz mais experiente, fazendo o que ele faz no Fluminense. Imagine com os jogadores que ele tem à disposição para montar uma seleção brasileira. Mas ele tem que ter o quê? Costa. Para ele ter Costa, tem que ter esse cara que eu tô te falando. Por isso que eu falo. Não é só o presidente, o treinador Fernando Diniz. A gente sabe que o presidente da CBF é um cara que não é muito voltado para aquilo que acontece dentro do campo. Cafu poderia ser esse cara? Cafu é um nome. Roberto Carlos. Roberto Carlos é um nome. Nomes assim que estejam preparados pro cargo, para cuidar da parte diretiva esportiva, tô falando. Essa parte que a gente precisa muito. E aí você pode pôr pro Fernando Diniz. A gente vê o Scaloni, o que fez na Argentina. Mas ele respondeu no momento que precisou dele, ele foi técnico pra caramba. Ele não se apegou a jogadores de nome, ele fez o trabalho que tinha que fazer e se mostrou um ótimo técnico. Com uma diferença que ele tinha o Messi. A gente não tem o Messi. Por isso que eu falo dessa figura. Porque se a gente tivesse o Messi, uma figura como o Messi, não precisaria dessa figura. Mas a gente não tem. Então a gente tem que ter essa figura para ser o escudo, para ser o cara que a hora que precisar falar alguma coisa para endossar sempre o que o Diniz vai fazer. Mas eu acho que seria o ideal. Dudu, voltando um pouquinho na sua carreira, a gente separou umas capas aqui sobre o episódio do doping, né? Que foi uma coisa que você mesmo falou, atrapalhou demais a sua carreira, você ficou um tempão parado, uma situação que aparentemente ficou claro que você não tinha culpa, que não teve dolo, né, no caso, mas atrapalhou a sua carreira. E numa das matérias, aí a gente tem a situação do doping, depois teve uma outra entrevista que você deu quando você já estava no Vasco, que você praticamente se negando a se aposentar, falou, não, eu não vou parar, porque estão me impondo isso, eu vou parar quando eu quiser. Eu queria que você contasse um pouquinho desse episódio, como que foi para você ficar tanto tempo sem jogar, tal, aquele período. Cara, foi uma coisa... É difícil você... Eu fui punido por uma coisa que eu não fiz. É a mesma coisa você chegar aqui para trabalhar e o cara vai falar, você não vai trabalhar porque você fez isso e você não fez. Você vai ficar 2 anos sem emprego. Vai para casa, mas por quê? O que eu fiz? Não, porque apareceu um negócio aqui, mas você não fez. E foi o que aconteceu. E claro que no momento que foi em 2007, eu já estava com 33 anos. No momento era excelente, mais uma vez no Botafogo, tava tendo uma temporada muito boa. E aí aconteceu e eu tive que... Eu não, fui julgado, absolvido, e o caso repercutiu tanto que foi parar no Tribunal Suíça, do Esporte, né? Na Suíça. Eu tive que viajar para a Suíça, isso no outro ano, né? Mas foi... Eu fui punido por uma coisa que eu não fiz. Então, isso que é complicado. Eu gostaria de ter feito alguma coisa e aí ter a consequência de ser punido. A consequência de ser punido, beleza. Lógico, mas aí você... E muita gente me falou, advogado me falou, fala que você tomou, porque você vai tomar 3 meses. Eu falei, não vou falar que eu tomei, não tomei nada. Quem me deu foi o clube, a cápsula de cafeína, que estava contaminada com Femproporex, que é uma substância que mulher usa para emagrecer. Resquício da farmácia de manipulação. Todo mundo tomou, né? O azar que foi você que foi pro doping, né? A questão é que são 2 que tomam. Ah, tá. Não, são 2 que são sorteados. Aham. E se for sorteado eu e o Lúcio Flávio, por exemplo, ele ia cair também. Mas foi sorteado eu e o goleiro. O goleiro não toma porque ele não corre.
Caramba, até isso, deu sorte então esse goleiro. Até isso aconteceu. Então foi esse resquício de uma substância manipulada. Quer dizer que veio um erro do laboratório, Um erro do laboratório, que quem me deu a cápsula de cafeína foi o fisiologista do Botafogo. E eu fui o cara que paguei a conta. Você não ficou revoltado nessa época, assim? Como que... Cara, revoltado, você fica sem entender, mas é aquela questão da consciência, você sabe o que você fez. Se eu tivesse feito alguma coisa escondida, você não fica bem. Eu não fiz nada. Então, cara, eu sabia que as consequências poderiam ser difíceis, porque o pessoal me falou, quando vai lá pra Suíça, o bicho pega. E eu já sabia. O que perdeu foi a confiança no clube. Por isso que eu saí do Botafogo. Certo. E aquele restante de ano foi difícil. E o momento de parar, tem aquela famosa frase do Falcão, né, que o jogador morre 2 vezes. Tem uma outra frase que eu acho boa do Canidia, o argentino, que ele diz que ele gostaria de ser uma estrela do rock, porque aí ele poderia trabalhar até os 70 anos ainda, do mesmo jeito, sentindo a mesma adrenalina. Foi difícil pra você parar? Eu sei que você adora futebol, né? Então você ainda joga e tal. Você sente falta do estádio cheio, essa coisa? Cara, assim... Eu tive esse período do doping que eu fiquei muito tempo sem jogar. Quase 2 anos. Então foi tipo... Vendo como que seria, em casa, treinando igual eu faço hoje. Então foi mais ou menos uma preparação para você encerrar a carreira. Então não foi assim... Isso foi me preparando. E aí... Você vai parando de jogar aí. E, claro, quando você começa a jogar, você já sabe que deu aquele período ali da faixa etária ali, você vai parar de jogar, né? Então, não tem jeito. Mas jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Jogar futebol é a coisa mais legal do mundo. Eu queria que você escalasse um time que você jogou com. Então, por exemplo, você jogou, sei lá, com o Rogério Ceni no gol, Rogério Ceni é o goleiro, sei lá, o outro, enfim, Marcos... Escala um time que o Dodô jogou que de 1 a 11 aí, vai, não pode ser a numeração de hoje, porque hoje tem até 123. Mas de 1 a 11, um time que você tenha jogado que você fala assim, olha, esse seria o time ideal que eu joguei. Caramba, difícil. Né? Misturando tudo, Botafogo, São Paulo, Nacional, se você quiser. Sim. Cara, goleiros... Caramba... Não vai ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. O muro você passou já do Nacional pro... Não, e depois do São Paulo, Palmeiras também. Eu tô pensando aqui. Mas goleiro Rogério. Lateral direito. Cara, eu joguei com o Cafu na seleção, né? Então aí pode fica meio... Né? Pode, lógico. Claro, pô. Então, qualquer um que você jogou. Se você jogou 1 minuto com o cara, tá valendo. Então, o Ronaldo, você jogou 1 jogo e meio, pô, tá mais do que valendo, né? Óbvio. Então, Rogério... Aí, eu joguei com o Tafarel, né? Cara, Rogério, Cafu, Aldair foi um monstro. Aldair foi um monstro. Aldair. Aí você tem Pedro ali Baiano? Márcio Santos. E Roberto Carlos. É o time da seleção. Pô, praticamente a defesa tirando o Rogério, é a defesa de 94 já. Edmilson. Lateral esquerda era branco. Edmilson pra mim era o número 5 espetacular. Não foi igual o Busquets, que eu falo pra ele que ele joga mas o Busquets é melhor. Mas o Edmilson era craque de bola. Edmilson... Caramba, um outro meio ali. Poderia ter colocado ali Edmilson. Aí você coloca... Aí você jogou com o Raí. Eu joguei com o Raí. Pode ser Edmilson, Raí, Rivaldo. Só isso? Tá ruim o tamanho de campo já? Caceta. Edmilson, Raí, Rivaldo. Aristizábal. Ronaldo. E Dodô. Não, eu sou técnico. Sou técnico. Aristizábal. Ronaldo. Quem que eu posso colocar ali? Denilson? Edmundo, boa. Tá bom, né? Bom, que time, hein? Tá bom, né? Numa das matérias suas lá, Dodô, tem um momento que
Acho que você queria bater uma falta e o Rogério encostou e você deixou. Falou, não, deixa ele então. Tal. Você não tinha essa coisa da vaidade de ser a estrela do time e tal. Me conta um pouquinho como que era o trabalho com o Rogério. O Rogério, o Muricy deixou ele bater falta, né? Uhum. E o Rogério batia algumas faltas. Mas eu batia falta também, né, no São Paulo. E eu fazia gol de falta. E o Rogério também batia bem e tal, mas não fazia tanto gol. O Rogério começou a fazer mais gols, mas depois, né? Porque eu batia falta, o Serginho batia falta. Nossa, o Serginho jogava muito, hein? Você podia ter botado quase ele, né? Que o Roberto Carlos não dá, né? Que o Roberto Carlos... jogava muito. Então, às vezes, ele saía do gol, né, cara? Isso tem que deixar. A gente não gostava muito, não. Eu e o Serginho, a gente fala, pô, o cara vai goleiro, vai bater falta, tal, não sei o quê. Mas ele sempre teve muita qualidade pra bater falta. O Mário Sérgio não deixava o... Mário Sérgio não. O Mário Sérgio, você trabalhou com o Mário também. Sérgio foi um paizão. Sabe? Foi, né? O Mário Sérgio me adorava. O Mário Sérgio chegou no São Paulo e... Eu sou suspeito pra falar, porque eu tenho adoração pelo Mário Sérgio. Porque eu trabalhei com ele no Fox Sports, tudo, né? Não, então, o Mário é sacanagem. O Mário saía pra jantar com o Mário. Não, então... o Mário é sacanagem. E tem, inclusive tem capa de placar aqui com o Mário. Aqui. Não, o Mário, tá ali no cantinho. O Mário espetacular, me adorava e não gostava que o Rogério batia falta. Então, pra mim, era bom, né? E aí você já aproveitava. E aí a gente batia falta, batia pênalti, batia tudo. O Mário Sérgio falou, ele não vai bater. Então você faz o gol, porque senão ele vai me encher o saco. Quem você chama pra jogar no teu futebol e de parceiro com você, quem você não chamaria no tempo de futebol? Já que você tá jogando futebol aí hoje. Caraca, velho. É difícil, hein, meu? Você fala um cara que, sem dúvida, eu chamaria. O Arizábal, por exemplo. Lógico, né, cara? O Ari não deve jogar futebol. Ele tá na Colômbia, lá na terra dele, em Medellín. Você fala muito com ele ainda hoje? Falo muito com ele. Direto, muito. assim? Ari WhatsApp e tal. Teu melhor amigo no futebol, assim? Vocês têm grupo de WhatsApp, assim, por exemplo? A turma do São Paulo, ex-jogadores? Não. Turma do Santos não tem não. isso, daí não grupo existe. de WhatsApp é chato pra caramba. É chato pra caramba, né? Quando quer falar, o Ari é um dos meus irmãos no futebol. O Ari sempre a gente tá falando, encontra em Miami direto. O Ari é um cara espetacular. Fabiano é meu irmão também, que não vive comigo no futebol, é meu filho, né? Os caras falam. Cara, tem muito cara assim que... Pô, esses dias lá, semana passada, o Silas foi lá jogar com a gente, né? Então, uma galera já foi. Então, jogar futebol é muito legal. Agora, quem eu não levaria, é difícil de falar, né? Assim... Você teve muito problema? Desentendimento com o companheiro? Desentendimento... Você falou aí do técnico e tal, mas coisas do dia a dia. Mas eu nunca tive inimigo assim, não. Eu sempre fui um cara mais tranquilo, mais de boa. Não lembro agora um cara de cabeça que eu não levaria. Isso aí. Qual o projeto do Dodô pro futuro? Cara... O que você pensa em fazer agora? Da minha parte, pra encerrar, não sei se o Luiz tem... Eu vou querer só um bate-pronto rapidinho aqui depois. Cara, eu acabei de... A gente terminou agora o Campeonato Paulista, né? Que eu tava comentando. Eu tenho as quadras, né? Que eu sou empreendedor aí do negócio de quadras, de beach tênis. A gente tá com um programa também do YouTube de semanal com o André Hernan, com o Bolívia lá no Canal 21. Cara, e a questão de comentar tá sendo uma coisa que tá sendo muito legal. Eu adoro ver futebol, a repercussão foi ótima. Tô sendo sondado aí por muita gente, então tá sendo... A Record também é uma empresa super legal, né? Eu trabalhei na Record, então também sou suspeito pra falar. Foi muito legal, cara. E essa questão de comentar futebol é uma coisa que tô gostando. Talvez possa ser aí o treinador, caminho. você abandonou? Não, parei. Treinador eu abortei, não dá. Não dá? Não dá porque é muita dor de cabeça, você tem que começar tudo lá de novo, tem que lidar com muita gente que tá no futebol que não deveria estar. Então falar de futebol, comentar, mas legal, né? Legal. Gente no futebol que não deveria estar empresário? Empresários, diretores, gestores, enfim, uma galera aí que tá lá e não tinha que estar. E, cara, vou encerrar então aqui com uma coisa que ele fazia muito bem, o bate-pronto, de primeira aqui, de primeira com ele, igual aquele gol lá contra o Arsenal. Dodô, vamos lá. Melhor técnico com quem você já trabalhou? Paulo Tuori. Algum erro que você se arrepende cometido assim na carreira? Erro? Citar um aqui? Não ter vindo pro Corinthians em 2002. Aí não foi uma coisa que dependeu de mim, né? Não sei se caiu aqui o microfone. Mas aí já não foi uma coisa... que partiu de mim, né? Tava tudo certo. Mas assim... Não, 2002. Você tinha 2002 foi você, Corinthians. Cara, não é erro vir pro Palmeiras, né? Não tem como falar, né? Não tem como. Não, sacanagem, não. Não tem como. É que aí aconteceu o que aconteceu, por isso. Mas você não ia... Se a gente... Não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. É isso. Mas sei lá. Algumas transações que eu poderia ter esperado mais e não esperei. Algumas a gente sempre erra, né? Melhor companheiro de ataque?
Já falei o Ari. Torcida mais difícil de jogar contra. Contra? É. Cara... Flamengo também ainda. Flamengo, você jogou Corinthians, contra, você não jogou. muito. O teu ídolo era o Zico, você não jogou no Flamengo, pô. Sim, mas foi muito gol no Flamengo, né? Talvez o time que mais fez gol foi o Flamengo. Cara, mas eu gostava de... Sabia que eu gostava de jogar contra a torcida assim? E era um termômetro muito legal, porque quando você chega no estádio e a torcida começa a pegar no teu pé, porque ela te respeita. Sim, lógico. Então eu gostava muito. Qual que pegava muito no seu pé? Ah, cara, Todos. assim, eu jogando no São Paulo, eu ia jogar na Vila, a torcida do Santos pegava no meu pé. Ia jogar no Parque Antártico, a torcida do Palmeiras contra o Corinthians, então não precisa nem falar. Então, cara, isso é um termômetro bom. Quando você chega pra jogar, a torcida tá nem pra você, se é o Zé Ruela, ninguém vai você sendo encher o saco. atacante do Exatamente, time. Então, lógico. o termômetro bom sempre foi esse. E... É pior a torcida tua te vaiar, esse é pior. Aí é chato. Chuteira branca ou chuteira preta? Ai, chuteira branca ou preta, sem nada, aquela chuteira de couro, mas acho que, cara, eu gostava da branquinha, né? Gostava? Boa. Comida coreana ou comida árabe? Aí é cruel, né? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Companheiro mais marrento? Mais marrento? Mais marrento? Companheiro mais marrento? Caramba, tem umas O Dodô malas é muito bonzinho. Se dá bem com todo mundo gosta do Dodô, cara. Cara, mas marrento, tô lembrando aqui qual que eu tive marrento, assim, companheiro marrento. O Denilson não era marrento, não, né? O Denilson é o Zé Ruela. É. Caramba, velho. O Edmundo era um pouquinho, isso que eu ia falar agora. Mas ele era gente boa. Então, é uma o cara marrento, mas... A marra do gente... o Edmundo era. Às vezes eles chegavam e não davam uns bom dia, então pode ser Edmundo. Fechou. Poderia ter jogado alguma Copa? E qual delas? Cara, eu poderia ter jogado. Pode ser 98, 2002 eu tava bem, 2006. Mas só poderia, porque os caras que foram caras que foram tops. Tipo de gol mais bonito de fazer? De fora da área, de cabeça, você tinha... Cara, o gol que eu gostava de fazer é gol de jogada de tabela. Então, tem uns gols que eu fiz tabelando, que você dribla tabela de novo. Então, os gols que eu fiz com o Ari, tem um monte aí que foram lindos. O gol mais bonito te perguntam sempre. Eu queria saber qual é o gol mais feio que você fez na carreira. Tem um assim, aquele muito feio. Tem gol feio. Teve um gol que eu fiz na final do campeonato estadual do Botafogo, que eu só empurrei a bola, que o Zé Roberto fez acho que a jogada toda. E a bolinha entrou, faltava um gol para eu ser artilheiro do campeonato. Aí eu pus o pé e fiz o gol. Só pra ser o artilheiro. O Zé Roberto ficou pé da vida com Zé Roberto, ele até faz gol feio, mas tem que ser importante, né? Então, eu falei pro Zé, pô, me perdoa essa aí, mas tá tudo certo. E agora, como comentarista, eu queria saber quem vai ser campeão brasileiro em 2023. Só isso. Lembrando que o nosso guia está nas bancas, o guia do Brasileirão. Caramba, velho. É uma pergunta difícil. Porque o time que tem os melhores jogadores tá mal. E a gente não sabe o que vem. Flamengo. Que é o Flamengo. O Palmeiras a gente já conhece. A consistência, tal, o jeito de jogar. Tem o Fluminense ainda que cresceu com o Fernando. E eu, se for falar alguém hoje, um time, não vai ser fácil. Corridos. Boa. Dodô, obrigado, cara. Prazer enorme te receber aqui. Dodô, show de bola, valeu, show cara. de bola, viu? Brigadão. Até a próxima. Prazer enorme. E que você possa ser capa da placar aí como dirigente alguma vez na vida. Esse cargo da CBF, será que não é ele? Que ele tá falando, já pensou? É que você tô dando ideia só. Mas foi um prazer enorme contar com você aqui. Você que já fez parte... Você faz parte da placar, né, Dodô? Legal. Né? E é muito bacana estar com você aqui. Manda um abraço pro teu pai, que é o teu... que cuida dessa tua coleção toda. Sim, tem tudo. E tudo de bom pra você, o melhor pra você, e que você continue sendo esse cara aí, queridão aí por todo mundo. Não, valeu, cara. Quando precisar, só dá um alô. É isso aí. Valeu. Obrigado. É isso aí, gente. Mais um Redação Placar, Luiz. Valeu, Mica, foi show, muito bom. Você foi Aricizábal com o Dodô aí. É verdade. É isso aí. Mais um Redação Placar. Na próxima semana tem mais. Hoje a gente recebeu, como diria Milton Neves, Dodô Arantes do Nascimento. Era pesado esse elogio, cara, né? O Milton Neves no terceiro tempo falava Dodô Arantes do Nascimento. Era pesado. Mas o Dodô jogou muita bola. Não foi o Pelé, mas jogou muita bola o Dodô. E fazia cada golaço. É isso aí. Redação Placar volta na semana que vem. Tchau, tchau.